Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre epistemologia. Epistemologia é a área da filosofia que reflete sobre a ciência e sobre o fazer científico. E esses são os assuntos a investigar nos vídeos que eu vou fazer sobre epistemologia. Desde o século XX, a ciência começou a adquirir um certo prestígio e muita gente se conformou com a ideia de que se uma coisa é científica, então ela é certa, então ela é boa. Para muita gente é assim que funciona. Só que a epistemologia sempre procurou entender o que é que existe no método científico que faz ele ser confiável. E ela não faz isso no sentido de desacreditar da ciência, mas sim na pretensão de ajudar a fortalecer as bases do fazer científico. É muito comum, por exemplo, a gente ver anúncios de produtos falando que esses produtos são cientificamente comprovados. E aparentemente dizer que uma coisa é cientificamente comprovada basta, só que não é verdade, não é tão simples assim. Por outro lado, no início do século XXI, nas últimas décadas, a ciência vem perdendo prestígio. Só que isso não ocorre porque as pessoas perceberam problemas com os métodos ou com as soluções da ciência, mas sim por conta de posicionamento ideológico de pessoas que não querem acreditar na ciência. Então, por exemplo, gente que duvida das vacinas, que questiona as orientações de cientistas em relação a questões climáticas, ou pessoas que tentam igualar a ciência e o senso comum, esse tipo de coisa. Isso não quer dizer que as pessoas que desacreditam da ciência apareceram apenas nos anos 2000 para cá. Na verdade, sempre existiu gente que desconfiou da ciência, só que no contexto da mídia do século XX, elas não tinham espaço para falar e para serem ouvidas, só que agora, com a internet, com as redes sociais, tudo mudou de configuração. O que a gente chama de mídia tradicional, ela passa também por descrédito, e as pessoas leigas, pessoas que podem escrever num blog, que podem gravar um vídeo no YouTube, como esse que eu estou fazendo aqui, ou fazer stories no Instagram, essas pessoas começam a angariar seguidores, e esses seguidores começam a repetir tudo aquilo que eles acham que é conveniente, que bate com as ideias que eles mesmos têm, ou ideias que eles vão adquirir por conta dessas pessoas que estão falando ali de igual para igual com eles, que não são cientistas, que não são pessoas que estão fora desse mundo, né, assim, comum, do que seria, parecem pessoas muito confiáveis, só que na verdade elas podem estar falando qualquer coisa. E aí, esse é também um fenômeno que talvez a ciência consiga explicar em algum momento. O que eu estou querendo reforçar aqui é o fato de que a epistemologia sempre teve um posicionamento cético em relação à ciência, mas nunca foi contra a ciência, que é uma coisa que a gente vê hoje, né? Pessoas se posicionando contra a ciência. A epistemologia, ao questionar a ciência, não se coloca contra o fazer científico. Então, ela não se inclui nesse movimento que quer transformar o senso comum e a ideologia política ou ideologia religiosa em um novo parâmetro para a ação ou para o comportamento, para aquilo que deve servir de base para gerir a nossa vida. Não é bem assim. O que a filosofia da ciência questiona, resumindo, é a visão equivocada de ciência como um procedimento infalível e também a figura do cientista como um gênio capaz de resolver todos os problemas. É essa postura ingênua da ciência que é contestada pela filosofia da ciência, pela epistemologia. E existem bons argumentos que mostram que algumas descobertas feitas ao longo da história não derivaram necessariamente do método, mas sim de escolhas políticas ou até mesmo de circunstâncias casuais. Ainda assim, não é a ausência de ciência que se busca com esses argumentos, mas sim, como eu já falei antes, aprimorar o fazer científico. A filosofia da ciência ela tem um começo, digamos assim, não é uma coisa que existe desde a antiguidade, apesar da palavra epistemologia ser uma palavra que tem uma raiz grega, os gregos não pensavam em fazer uma epistemologia. A filosofia da ciência ela começa com Francis Bacon, que no século XVII foi o primeiro a articular um método científico, fazendo uma defesa do empirismo e da ciência em geral. Só que de acordo com a visão do Bacon, que para muitas pessoas é uma visão ingênua, a ciência existe para melhorar a vida humana na Terra. E ela poderia fazer isso desde que ela seguisse fiel à ideia de método que ele propõe, que é a observação dos fatos e a derivação de teorias explicativas que permitissem transformar as coisas, transformar o mundo, através da técnica transformar o mundo, modificar o mundo. Mas é possível dizer que esse posicionamento do Francis Bacon é um posicionamento ingênuo porque ele meio que fortaleceu uma ideia que ficou no imaginário das pessoas da ciência como um conhecimento que se esforça só para transformar o mundo e tornar a vida humana melhor, como eu já disse antes. Só que isso se faz isso, ou se pensa assim, desconsiderando o fato de que existem questões econômicas e políticas que envolvem também a ciência. Não só a ciência no fazer dela, mas também que guia o desenvolvimento das pesquisas, para onde vai ter dinheiro para investir em pesquisa, que tipo de
conhecimento se procura e como que se financia esse conhecimento. Então, a ciência, ela não é neutra, ela existe para gerar aprimoramento na vida humana, na Terra, existe também para isso. Só que ela está envolvida nos embates econômicos, políticos, geográficos, como qualquer outra área do desenvolvimento humano. Os cientistas não são pessoas acima das outras pessoas capazes apenas de se dedicar a fazer o bem. Eles são pessoas que agem de acordo com interesses particulares e os diversos governos, diversos centros de pesquisa têm também os seus interesses. Bem, a partir dessa discussão inicial, eu quero só reforçar o fato de que a epistemologia, então, é uma área da filosofia que tenta estudar a ciência de forma crítica, pensando em contribuir com o aprimoramento da ciência e não para negar o fazer científico. Nos próximos vídeos, eu vou falar sobre algumas questões relacionadas a isso, como, por exemplo, o problema da indução, a questão da observação e da construção de teorias, e também reflexões a partir de importantes filósofos da ciência do século XX, como Karl Popper, o Thomas Kuhn e o Feyerabend. Esses autores, eles vão trazer temas que são centrais na epistemologia do século XX e, dentro do possível, eu vou mesclar essas ideias com reflexões também sobre a história da ciência. Mas, por enquanto, só a ideia que era fazer uma apresentação geral do que é epistemologia, lembrando aqui, pensando a epistemologia como filosofia da ciência, e nos próximos vídeos eu vou desenvolvendo mais essa ideia. Se tiver qualquer questão, você pode deixar para mim. E, por enquanto, é isso. Até mais. Tchau.